vamos receber da parte do Senhor. Carlinhos Alcântara, vem orar pelo pregador da noite. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos agora orar pelo da palavra que vai trazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, adentramos dentro da tua presença neste momento, meu Pai, para te apresentar o teu servo, meu Pai, que vai trazer a tua palavra, meu Pai. Meu Pai, para o Senhor vir encher ele, meu Pai, completamente com tua glória, tua Shekinah, meu Pai. Derrama o teu Espírito sobre ele, meu Pai. Que não seja ele falar, mas sim o Senhor através dos lábios dele, meu Pai. Para impactar a igreja, meu Pai. Para falar os corações da gente, meu Pai. Para a honra e glória do teu nome, meu Pai. É isso que eu venho te pedir e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegando aqui também quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de muita alegria nesta noite estar aqui reunidos para juntos estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Fico feliz nesta noite pela irmã Severina ter aberto as portas para receber os guerreiros de Francisca, perdão, para estar recebendo os guerreiros de Cristo nesta noite. E nada vai ficar do mesmo jeito. Glória! Porque quando a gente abre a porta para Jesus entrar, Ele entra para fazer morada, Ele entra para mudar, Ele entra para fazer aquilo que não foi feito por muito tempo. Mas nesta noite Ele vai fazer o que era para ter feito. Aleluia! Convidar a amada igreja a abrir as escrituras sagradas no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o capítulo 10, versículo de número 46 em diante. Uma passagem conhecida da amada igreja, mas foi aquilo que o Senhor falou comigo para nesta noite estar aqui a ministrar a sua santa palavra. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, 10:46. Marcos. Lá tá aqui. Falei Marcos 10:46. Agora tá certo. Amém. Fala assim, Marcos. A igreja achou? Amém. Glória. Diz assim a palavra. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Estava ali sentado e me veio essa passagem em mente. Certo que eu tinha visto uma outra passagem que fala de Lázaro, mas quando eu estava ali sentado, Deus me levou para essa passagem. Uma passagem conhecida da amada igreja do Senhor, onde vai relatar a história de um cego por nome de Bartimeu. Cego esse que as escrituras sagradas não definem completamente o seu histórico, mas segundo estudiosos vão falar que ele foi cego por causa de seu pai. Seu pai era um militar,
e por estar desobedecendo as leis militares, ele foi morto e como pena furaram os olhos do seu filho, Bartimeu. Mas eu fico com a palavra porque a palavra, ela fala do passado, ela fala do presente e ela fala do futuro. Aleluia. Antes que o mundo ainda venha anunciar qualquer coisa que pode acontecer, mas a palavra de Deus, desde a antiguidade, já fala o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã e o que vai acontecer futuramente. É a palavra viva do Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa passagem. Observamos essa passagem e lembramos só no momento que este cego, ele começa a clamar por Jesus. Observe comigo o texto que diz que ele era cego e mendigo. Este homem vivia na porta de Jericó. Jericó é uma cidade importante para o comércio, uma cidade bem localizada, que ficava junto do Mar Morto e do Mar da Galileia. Só que este homem tem uma dificuldade. Este homem está ali sem um amparo, está ali sem alguém para poder estar lhe ajudando. Este homem tem uma dificuldade no qual ele impede-o de poder correr atrás dos seus objetivos. Essa deficiência que Bartimeu se encontra faz ele uma pessoa impossibilitada de poder correr atrás do seu ganho, do seu alimento. Faz com que impede ele de poder viver a sua vida conforme outras pessoas viviam ali ao seu derredor. Mas a Bíblia diz no versículo anterior que Jesus, ele estava em Pérea, estava caminhando para Jerusalém, para que se cumprisse no Filho do Homem tudo que os profetas falaram, para ser entregue aos gentios, escarnecedores, ele seria injuriado, cuspido. Jesus sai de Pérea, passa por detrás do rio Jordão e chega a Jericó. Se você pegar a geografia destes lugares, você vai observar de Pérea para Jericó era um percurso mais curto. Era um percurso que não demorava muito a poder chegar em Jerusalém. Mas Jesus, ele preferiu mudar a rota para chegar em Jericó. Você não está entendendo, eu vou repetir. Jesus, ele não quis a rota curta que ia para Jerusalém, mas ele preferiu mudar a rota mais longa para poder passar por Jericó. Aleluia. Porque Jesus sabia, irmão, que ali tinha alguém que estava precisando. E quando eu estava sentado ali, Jesus me dizia que tem muitas pessoas aqui nesse beco que está como o cego Bartimeu, mas precisa clamar, precisa abrir a boca. E diz a Bíblia que este cego está ali pedindo esmolas. Como era uma cidade bem conhecida, uma cidade de um comércio imenso, a Bíblia não é nada, vamos conjecturar isso aqui. Este homem estava com uma dificuldade que não enxergava. Este homem precisava de alimento. Este homem precisava de uma dormida, de roupa, de cobertor. Esse homem precisava de uma ajuda, de uma mão amiga. E quando as pessoas passavam por ali diariamente, quando as pessoas paravam para ajudar este homem, quando as pessoas olhavam para ele e excluíam ele e faziam ele de um zero à esquerda, quantas pessoas passavam por ele, apenas olhavam, vendo a situação dele e não ajudavam. Mas com Jesus é diferente. Aleluia! Com Jesus é tudo diferente. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar,
o teu caminhar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe a situação que você está passando. Ele sabe de tudo que você está vivenciando. E Ele não faz feito essas pessoas fez. Mas Ele estende a mão. Estende a mão e ajuda. Você lembra de Pedro? Pedro, no alto mar, na quarta vigília, anda por cima das águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, começa a afundar. E logo Jesus estende a mão e faz ele subir novamente. É esta mão que nesta noite está erguida para a minha vida e para a tua vida. Esta mão protetora, esta mão amiga, esta mão que uma vez estendida para a nossa vida, ninguém pode invalidar. Quero trazer 4 pontos para esta passagem. Primeiro ponto que eu trago nesta noite: não aceite a condição contraditória como sendo definitiva. Porque tem pessoas que assim, está vivenciando um certo momento, e naquele momento ele traz para si mesmo que vai acabar daquela forma. Tem pessoas que estão vivenciando momentos difíceis e sua mente está presa nessa situação, achando que aquilo que está passando vai ser até a morte, achando que aquilo que está passando não tem jeito, não tem solução. Está colocando para a sua vida como botando um ponto final, que daquele jeito, daquela forma vai viver até o último dia da sua vida. Nós aprendemos com o cego Bartimeu que não devemos aceitar as condições sendo definitiva em nossas vidas. Um filho chegou. Não aceite essa situação. Não se entregue fácil. Bartimeu não se confortou com a dificuldade de não enxergar. Não se sabe exatamente quanto tempo ele estava cego. Mas uma coisa que ele nos ensina, que ele não estava aceitando a ser cego. Bartimeu não tinha visão, não pôde enxergar, mas ele enxergou com os olhos da fé. É muito diferente você olhar no físico com os teus olhos. O cenário demonstra a situação difícil. O cenário por si próprio está mostrando que a dificuldade para você não tem solução. O cenário ele está mostrando claramente aos teus olhos físicos que a situação para você não pode mudar. Mas quando você para de enxergar com os olhos físicos, começa a enxergar com os olhos espirituais, você vai ver que tem solução. Você vai ver que pode ser mudado. Os olhos espirituais enxergam mais do que os olhos físicos. Aleluia, Jesus, eu creio. É porque muitos querem olhar com os olhos físicos, mas devemos olhar com os olhos espirituais. É dobrar os joelhos, entregar ao Senhor. Foi dito aqui: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque não é eu, não é você, mas Ele toma conta de tudo que você entrega nas mãos dEle. Oh, aleluia. Segundo ponto: seja observador. A solução pode estar mais perto do que imagina.
Bartimeu não enxergou, mas ele tinha um ouvido e pôde ir além da sua cegueira. Bartimeu estava ali na porta da entrada, pedindo esmola na situação difícil. Mas quando ele escuta um barulho, quando ele escuta uma zoada diferente, quando ele escuta aquela multidão vindo em sua direção, os seus olhos não podem ver, mas os seus ouvidos puderam escutar. E ele pergunta, eu creio que ele perguntou, o que é isso aqui? Esse barulho é diferente. As pessoas estão alegremente. Essas pessoas não estão do mesmo jeito que eu estou acostumado a poder escutar essas pessoas aqui. Tem alguém diferente, está acontecendo alguma coisa. Aleluia! Era a presença de Jesus dentro de Jericó. Era a presença de Jesus ali naquele lugar. E onde as pessoas puderam observar a oportunidade que tiveram de poder estar perto de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu não perdeu tempo. Ele escutou que Jesus estava passando ali. E a oportunidade que ele teve, ele agarrou. A oportunidade que ele teve, porque o comentário era grande, Marcílio. O comentário chegava em toda a circunvizinhança, chegava em todo o território, que Jesus estava curando, que Jesus estava salvando, que Jesus estava fazendo ali prodígios e maravilha. Milagres estavam acontecendo, pessoas que não andavam, estavam começando a andar. Pessoas que estavam doentes, com lepra, que não tinha cura, tinha sido curado por Jesus. E ele disse para si mesmo, a minha oportunidade chegou e eu não posso deixar passar. Ele agarrou aquela oportunidade e começa a clamar por quem pode resolver o que ele está precisando. Oh, aleluia! Quanto tempo ele, eu acho que ele olhou assim para ele mesmo, quanto tempo eu estou aqui clamando, quanto tempo eu estou aqui pedindo ajuda e poucos me ajudaram, mas eu sei que esse que está passando vai me ajudar. Lá em Jeremias 33:3 vai dizer, clamas a mim, Aleluia! e eu responderei. E além de responder, ele faz o quê? Anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. É a oportunidade que você, meu amado, nesta noite tem. Jesus passou por Jericó. Jesus está aqui e Ele quer escutar o teu clamor nesta noite. Abre a tua boca, chama Ele, convida Ele, porque Ele quer fazer mudança. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto. Grite por socorro. Quem vai trazer o socorro precisa saber com clareza. Aleluia! Bartimeu, quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma grande multidão faziam ele calar. Uma grande multidão que estava vendo aquele cego a clamar por quem podia resolver a sua situação, aleluia. Começaram a impedir de ele clamar. E não é assim na nossa vida, não é diferente. Quando a gente pensa em clamar por Jesus, o adversário das nossas almas logo se levanta. Isso é notório. Perceba que quando você está na situação e deseja sair dela, começa a querer clamar por socorro por Jesus.
logo começa a dificuldade, logo se tem empecilhos, logo no mundo espirituais, os adeptos de Satanás, ele começa a querer impedir o teu clamor. Mas nesta noite nada vai impedir o teu clamor a chegar no alto trono do Senhor Jesus. Tem pessoas que é assim a nossa vida. Tá vendo eu e você sofrendo, padecendo, numa situação difícil de estar vivenciando. E quando eu e você decide dar um passo para Jesus, isso tem direção. Quando você decide dar um passo para Jesus, logo essa pessoa se dispõe a te ajudar. Aí eu te pergunto, por que todo esse tempo não te ajudou? Só quer te ajudar no momento que você quer dar um passo para Jesus. Meu Deus, é Agora quentinho. glória. Porque é assim, Roberto. Tem pessoas que veem você numa dificuldade e não te ajudam. Mas quando você quer buscar seu socorro em Jesus, Ele quer te ajudar. Ele decide a dar a mão para você. Mas a todo tempo não te ajudou. É uma falsa ajuda. Isso é trabalho do inimigo. Para você não clamar para Jesus. Para você não ir na direção certa. Porque diz a Bíblia que Jesus, Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. E esse socorro não está longe. Esse socorro está pertinho de você. É só você clamar, é só você chamar, é só você abrir a boca, pedir a tua ajuda, que Ele está presente do teu lado. E não é só na hora da angústia. Ele está do teu lado a todo tempo. Ele vai permanecer no meio do teu lado a todo tempo. Mas devemos saber o momento certo de estar ali adorando a Jesus, de estar clamando a Jesus, de estar pedindo a Jesus. Porque Jesus também Ele quer somente não ouvir as tuas petições, mas também quer ouvir a adoração. Ele também quer ouvir os teus agradecimentos. É tanta petição e poucos agradecimentos. Em tudo dá graça. Nos momentos bons ou nos momentos difíceis, Jesus Ele está contigo. Quarto ponto. O Senhor Jesus pode fazer o que o homem não pode fazer. Percebe essa história? Este homem está ali, precisando de ajuda. Talvez ali ainda alguém ajudou ele em um certo momento. Mas diante de tantas essas ajudas, não foram obtidas com sucesso. A situação não foi mudada. O que ele queria não tinha chegado. O que ele precisava não tinha acontecido. Este homem começa a clamar. E uma grande multidão começa a querer impedi-lo. Mas quando ele vê aquelas vozes opressoras, querendo fazer parar, querendo o calar, é aí que ele clama mais alto. É aí que ele fala mais alto. Você tem autoridade. Jesus Ele deu poder e autoridade para você poder pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia. Não é você que tem que ter medo do inimigo, mas é o inimigo que tem medo de você. Porque você é filho de Deus. Você tem poder. E no nome de Jesus você pode repreender enfermidade, palavras ao contrárias, falsidades. Você pode repreender.
pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Este homem clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba essa matemática. Uma grande multidão fazia-o calar, mas apenas um, aleluia, apenas um fez ele se levantar. Jesus para e diz: manda-o chamar, Aleluia. traz ele aqui, traga ele aqui. Logo me vem aquela mulher que está com fluxo de sangue, que toca na vestimenta ou na orla do vestido de Jesus. E a partir do momento que Jesus sente aquele toque, ele diz que dele saiu virtude, dele saiu poder. Jesus ele para, pergunta aos discípulos e aquela multidão: quem me tocou? Perceba no texto que se levanta um e diz: mestre, a multidão te oprime e te aperta, e o Senhor está perguntando quem lhe tocou. É mais ou menos dizendo assim, o discípulo dizendo assim: olha, mestre, tem muita gente te tocando, tem muita gente te apertando, te oprimindo aqui. Mas Jesus olha para ele e diz: esse toque foi diferente. Aleluia. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Perceba que a multidão apertava, tocava Jesus. Ele sentiu vários toques, vários apertos, mas apenas um que ele sentiu diferente. Aquela multidão fazia o cego calar, mas Jesus o manda chamar, traz ele aqui. E a própria multidão, escute isso aqui, a própria multidão que estava repreendendo o cego Bartimeu, que estavam fazendo ele calar, foi essa multidão que foram chamar ele para vir até Jesus. Os teus adversários querem te fazer parar, mas são eles que vão te fazer chegar até Jesus. Glória. Glória. Aleluia. Bartimeu, tem bom ânimo. Levanta-te. Jesus te chama. Aleluia. Perceba nos estádios aqui. Jesus, quando entra, ele está prostrado, ele está no chão. Eu quero aqui chamar a sua atenção para você poder escutar isso aqui. Jesus, quando entra em Jericó, este homem está na porta, está sentado, está no chão, ele está numa posição de ajuda. Ele está numa posição de quem está precisando. Jesus entra em Jericó. Mas quando Jesus sai, este homem, ele tem que estar de pé. Jesus entrou, estava no chão, estava caindo. Falei no início. Jesus, quando entra, ele entra para fazer, ele entra para mudar. Jesus entrou, o estágio daquele homem era de alguém derrotado, era de alguém necessitado. Mas quando Jesus sai, ele deixa ali a honra, deixa quem estava no chão em pé. E vou repetir isso aqui.
Jesus entra, ele está sentado, está prostrado, está no chão. Mas quando Jesus sai, quem estava no chão, quem estava prostrado, tem que ficar de pé porque Jesus chegou. Aleluia. Glória. Este homem se levantou. E além de se levantar, o que ele precisava, ele obteve com sucesso. A cura chegou. A visão chegou. O momento foi oportuno. O momento do cego Bartimeu foi naquele dia, porque estava marcado, estava gravado, estava na agenda de Jesus. E desde a fundação do mundo, este culto, neste dia de hoje, já estava agendado, já estava marcado. Aleluia. Jesus nunca vai chegar antes do tempo e nem depois do tempo. Ele vai chegar no momento certo. Ele vai chegar na hora certa. E a hora que Jesus marcou para esse dia de hoje foi neste dia de segunda-feira. Porque ele sabe que tem muitas pessoas que estão na mesma situação do cego Bartimeu. Mas para a situação ser mudada, para as coisas poder clarear diante dos teus olhos, é preciso você clamar. Vai ter pessoas, o inimigo vai se levantar, vai ter empecilhos para você parar de clamar a Jesus. Mas eu te digo, permaneça clamando, porque a tua voz chegará nos ouvidos de Jesus e ele se levantará ao teu favor. Diz a Bíblia assim, que antes de você pronunciar uma palavra, antes mesmo da tua mente querer imaginar uma palavra, quem te guarda, quem está contigo, quem quer te ajudar já sabe o que você vai falar. Porque não precisa você falar para Jesus escutar, porque ele sabe. Antes de você pronunciar, ele já sabe. Mas ele quer ouvir da tua Glória. boca. Glória a Deus. Ele quer ouvir você clamar. E eu sei, meu amado, minha amada, aquele que abre a sua boca para pedir ajuda a Jesus, para o convidá-lo a entrar dentro da sua casa. Seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir de você para poder se levantar ao teu favor. E nesta noite, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, possa ter escutado essa palavra, ter guardada no teu coração e colocar em prática e tomar essas lições que o Bartimeu tomou na sua vida. Aproveitou o momento certo que Jesus está passando e clamou por ele. Aproveitou a oportunidade de ser chamado por Jesus e para dizer o que estava precisando. E você nesta noite não deixe passar batido a oportunidade que Jesus marcou para o dia de hoje. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nesta noite possa abençoar a tua vida. Amém?